Começa agora, Programa Agroecologia. Olá, ouvintes, sou Emanuel Borges. E eu sou Fabiana Esteves. Está começando o programa Agroecologia. A partir desse instante, vamos compartilhar conhecimentos relacionados à agroecologia, uma relação entre homem e natureza de forma sustentável. O programa é uma produção da Rádio Web Agroecologia, vinculada ao Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O tema de hoje são as sementes crioulas. Falaremos também sobre os povos tradicionais, os guardiões na preservação e cultivo das sementes, uma integração entre cultura e meio ambiente. Isso mesmo, Emanuel. Para que possamos compreender melhor, vamos explicar todo o universo que envolve os povos tradicionais e o cultivo das sementes crioulas. Para nos ajudar, vamos conversar com especialistas, agricultores e agricultoras que nos ajudarão a compreendermos tudo sobre as sementes crioulas, além de contar suas experiências. Ainda falaremos sobre a diferença entre sementes e grãos. O que os especialistas dizem a esse respeito? Qual a relação entre as sementes e os agricultores e agricultoras? Isso e muito mais vamos ouvir no programa de hoje. E para você, o que são as sementes crioulas? Daqui a pouco, vamos responder essa e outras perguntas. Agroecologia. Estamos de volta. O programa Agroecologia de hoje é sobre as sementes crioulas. Espero que todos estejam ligados na Rádio Web Agroecologia, porque vamos aprender muito com os nossos convidados. Então, vamos ao tema? Para entendermos melhor, é necessário aprendermos que as sementes crioulas também são chamadas de sementes nativas ou tradicionais. Na Paraíba, são conhecidas como sementes da paixão e no Pará, variedades crioulas. Isso acontece porque o nosso país tem proporções continentais e uma grande diversidade de regiões. A relação de afeto que os povos tradicionais têm com as sementes crioulas faz com que cada povo tenha uma maneira de chamá-las. E quem são os povos tradicionais? Sobre os povos tradicionais, podemos dizer que se referem aos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caboclos, entre outros. São comunidades que se mantêm isoladas por motivos referentes às suas práticas e costumes em relação à vida. Mas o professor Marcos Figueiredo, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, poderá falar mais sobre isso. O professor Marcos é doutor em agroecologia pela Universidade de Córdoba, na Espanha. Olá, professor! Como se constituem estes povos e qual a relação cultural com as sementes crioulas? Então, a primeira coisa eu acho que é a gente partir do reconhecimento de que o estado de Pernambuco é um estado privilegiado dentro de uma perspectiva de uma riqueza cultural, étnica, racial muito ampla, porque é um dos primeiros estados por onde surge esse Brasil atual, né? É aqui no estado onde as populações autóctonas, os povos originários, que foram denominados de indígenas, eles começam a se cruzar, a se mesclar com outros povos, como os povos europeus e com os povos africanos. Essa mescla ela é muito própria do estado de Pernambuco. E em função dessa mescla, dessa mistura racial, é que surge todo um multiculturalismo, todo um conjunto de expressões culturais bastante diferenciada em todo o estado de Pernambuco. Então aqui nós temos diferentes povos indígenas no estado de Pernambuco, diferentes povos afrodescendentes e diferentes povos brancos e de outras matrizes culturais e raciais. Esses povos estão tanto no campo como na cidade.
e eles conservam grande parte da sua herança cultural, da sua história cultural, que vai se modificando, não é uma coisa hermética, fechada, mas que vai se adaptando, se modificando ao longo da história. Esses povos, sobretudo os povos do campo, eles têm uma relação muito forte entre 3 dimensões da vida, ou seja, a relação com a natureza, a relação com a alimentação e com a espiritualidade. São 3 dimensões presentes na cosmovisão desses povos que eles não separam. Então, eles têm uma integração da natureza com a alimentação, ou saúde e com a questão espiritual. Pronto, Emanuel. Agora já sabemos como são conhecidas as sementes no território nacional e o que são os povos tradicionais. Mas o que são as sementes crioulas? Bem, as sementes crioulas são sementes que não sofrem modificação genética, sendo selecionadas naturalmente e separadas pelos povos tradicionais, que, através do conhecimento passado de geração em geração, escolhem a melhor cultura e que melhor se adapta ao clima e ao solo de cada região. Entendi. Essa seleção é feita naturalmente e os agricultores e agricultoras se encarregam de separá-las e armazená-las para as próximas lavouras. Isso mesmo, mas o professor Marcos poderá nos ajudar a entendermos como essa seleção é feita pelos agricultores e agricultoras. Professor Marcos, como os povos tradicionais fazem a escolha de suas sementes? Olha, em geral, esses povos eles têm um conhecimento sobre o manejo de sementes que é um conhecimento herdado dos antepassados. Esses conhecimentos eles não são conhecimentos sistematizados do ponto de vista escrito, são conhecimentos orais que são repassados de geração após geração. Então, essas escolhas elas se dão muitas vezes em função da adaptabilidade, ou da resistência, ou da resiliência dessas sementes aos ecossistemas, aos grandes efeitos climáticos, à capacidade produtiva delas, à resistência à praga. Então você encontra variedades de sementes no sertão, por exemplo, onde as comunidades cultivam essas sementes há anos e mantêm essas variedades. E isso permite com que eles obtenham uma produção para o consumo e para o mercado local. Por exemplo, só para dar um exemplo, no sertão do Araripe tinha uma semente que se chamava rasga-folha. E depois de uma investigação a gente foi descobrir que essa semente rasga-folha era uma semente que era produtiva durante o período de seca, uma semente de feijão produtiva no período de seca, e que ela permitia ao agricultor obter uma produção capaz de rasgar a folha da promissória do empréstimo que ele pegava no banco. Então, eles deram o nome da semente rasga-folha. Mas só para demonstrar que existe uma biodiversidade, ou uma agrobiodiversidade manejada por essas famílias, que eles escolhem de acordo com a adaptabilidade, com a capacidade de resistência, com a capacidade produtiva, não só aos ataques de pragas e outros elementos, mas também à dinâmica do próprio clima e ambiente. Muito interessante, professor. Existem outras dúvidas e curiosidades que precisamos esclarecer. Uma delas é a relação entre sementes e grãos. Qual a diferença? Vamos falar nesse assunto logo mais, porque agora vamos de música. Vamos ouvir Renato Braz com a música Frutos da Terra. O programa Agroecologia volta já. Esta terra dá de tudo que se possa imaginar: saputi, jabuticaba, mangaba, maracujá, cajamanga, murici, cana, caiana, joá, graviola, umbu, pitomba, arati com araçá, engenho velho, canavial, favo de mel no meu quintal, engenho
engenho velho, canavial, favo de mel no meu quintal. O fruto bom dá no tempo, no pé pra gente tirar. Quem colhe fora do tempo não sabe o que o tempo dá. Beber a água na fonte, ver o dia clarear, jogar o corpo na areia, ouvir as ondas do mar. Engenho velho, canavial, favo de mel no meu quintal. De volta ao programa Agroecologia. O tema de hoje são as sementes crioulas. Você sabe a diferença entre sementes e grãos? Se não sabe, não se preocupe. Nosso convidado, o professor Marcos Figueiredo, vai nos ajudar. Professor, há um embate entre empresas e agricultores e agricultoras quanto a essa questão. Qual a real diferença entre sementes e grãos? Tem uma diferença muito grande. Semente, ela carrega dentro de si todo um conjunto de informação e uma capacidade produtiva e reprodutiva que permite às populações satisfazer suas necessidades de consumo e suas necessidades culturais. Então, a semente, ela não é só um conjunto de propriedades nutricionais. Ela traz também aspectos da cultura de um determinado povo, que sabe manejar essa semente, sabe obter dela o melhor possível para satisfazer suas necessidades culturais, suas necessidades alimentares. O grão é diferente. O grão, necessariamente, ele não é uma semente. O grão, ele é um produto destinado ao consumo final de um determinado grupo social, de uma determinada sociedade. Dentro das sementes, você pode distinguir as sementes híbridas, transgênicas ou as sementes crioulas, as sementes nativas. O que nós chamamos de sementes são aquelas que têm capacidade de germinar, dar vida e se multiplicar de modo infinito, trazendo uma carga genética que permite a adaptabilidade a determinados ecossistemas. As sementes manipuladas pelos laboratórios das grandes multinacionais, elas são sementes que elas têm uma carga muito grande de informações imediatas. Elas não servem para um sistema produtivo numa perspectiva de uma multiplicação e reprodução dessas sementes numa perspectiva mais ampla. Elas atendem apenas uma safra ou uma colheita. São sementes que não se multiplicam depois da primeira colheita. Cultivou uma vez, elas nascem, produzem, mas não se reproduzem na segunda jornada de cultivo. São sementes que se chamam terminator. Elas produzem apenas uma única vez. Você tem vários exemplos disso, como as grandes multinacionais, elas se apropriaram das sementes dentro de uma estratégia econômica de dominação da agricultura. Existe um interesse político muito forte por trás dessas questões. O intuito das empresas é que o agricultor se torne refém das sementes transgênicas, fazendo com que agricultores e agricultoras tenham apenas a opção de plantar em suas propriedades sementes geneticamente modificadas. Isso é verdade. Não é justo que isso aconteça com nossa agricultura familiar. Para nos defendermos dessa ameaça, nada melhor do que o conhecimento. Correto. Precisamos nos precaver, pois a não preservação das sementes crioulas é um risco à nossa segurança alimentar. Sobre isso, gostaríamos de ouvir a opinião do professor Marcos. Professor, por que as sementes crioulas são tão importantes para a segurança alimentar? Elas são consideradas pelos movimentos sociais, principalmente pela via campesina, como um patrimônio da humanidade. Essa é uma discussão política central na capacidade de autodeterminação e de soberania dos povos. Um povo que não tem as suas próprias sementes, ele não vai ter soberania alimentar, ele não vai ter
autonomia alimentar. Ele é um povo que vai estar dependendo de uma corporação multinacional que controla as sementes. Ele vai ter que comprar sementes, seja de arroz, seja de feijão ou de milho, cada vez que queira fazer um cultivo. Então, estrategicamente, os países precisam ter uma política de sementes que permita o armazenamento local para a multiplicação e produção em nível local. Ele não pode estar dependendo da importação de sementes transgênicas, sementes modificadas ou híbridas de outras regiões, porque isso remete a uma situação de extrema insegurança alimentar. Quando o preço da semente subir, quando os contratos forem rompidos, essas populações ou esses países não vão ter como plantar nem cultivar para abastecer suas populações. Então, estamos diante de uma situação de um risco eminente, de uma grave crise de insegurança alimentar, na medida em que as sementes passam a depender das multinacionais. Se o país tem suas próprias sementes e cultiva elas nas suas comunidades, como as sementes crioulas, por indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, o povo de Santos, os ciganos, e cultiva essas sementes para produzir, esse país sabe onde buscar as sementes, sabe que são sementes adaptadas e que ele pode produzir sem tanto risco de incertezas com relação à produção, como remete às sementes que vêm de fora. Professor, como o NAC auxilia os agricultores e agricultoras do assentamento Chico Mendes III? O NAC tem o assentamento Chico Mendes III como um locus privilegiado para sua ação extensionista. Não quer dizer que o NAC, o Núcleo de Agroecologia e Campesinato, só trabalha no assentamento Chico Mendes III. Não. Ele tem o assentamento Chico Mendes III como uma parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, uma parceria com as famílias que estão assentadas lá, e desenvolve um conjunto de ações para fortalecer aquelas comunidades na sua luta pela permanência à terra. É interessante dizer que o assentamento Chico Mendes III, ele é um assentamento marcado por uma luta, por um conflito social muito grande, mas ao mesmo tempo por pressões atuais em função de toda uma expansão urbanística que se dá para aquela região dali, com a cidade da Copa e outras pressões muito grandes. Então o NAC tem um olhar muito atento para o assentamento Chico Mendes III, tem um conjunto de professores e estudantes que estão participando das atividades do Chico Mendes III e mais recentemente acompanhando a feira de produtos agroecológicos que se realiza aqui na Praça de Dois Irmãos. Além disso, tem uma outra feira no município de São Lourenço, onde o NAC também acompanha, mas um conjunto de professores do Departamento de Educação, do Departamento de Ciências Domésticas que estão lá envolvidos. É dessa forma que o NAC participa, no processo, sendo um sujeito junto com as famílias no processo educativo pela transformação da lógica produtiva da cana-de-açúcar lá em São Lourenço da Mata. Super interessante, professor. Essa interação entre a universidade e o assentamento rompe as fronteiras entre o saber e a prática. Por isso, vamos agora dar um pulinho no assentamento Chico Mendes III, onde conversaremos com a agricultora Gessina Maria sobre as sementes crioulas. Olá, dona Gessina. Como a senhora conheceu as sementes crioulas? Eu conhecia a semente crioula, porque eu não conhecia muito essa palavra, mas meus pais, que eram agricultor, meu pai morreu já faz 30 anos, com 90 anos, e nunca usou nada de agrotóxico. Aí eu não conhecia essa palavra. Aí essa palavra eu já vim conhecer depois que começou o estudo aqui com a Universidade Rural, lá dentro do assentamento, e aí eu fui conhecendo, tendo esse domínio dessa palavra. Mas a maioria das sementes que eu tenho hoje são crioula, porque eu trago do meu interior de Salgadinho. Então surubim também, tem pessoas da minha família que também tudo planta orgânico, então eu procuro trazer minhas sementes para eu plantar de lá, um milho, feijão, algumas coisas que eu tenho, é semente crioula com garantia. Como a senhora armazena suas sementes? A minha semente eu guardo ela em garrafa PET, aí a semente está bem sequinha, fria, não posso colocar ela quente para não suar a garrafa, então aí eu coloco ela ali, deixo bem socada, pego lacro ela com sabão amarelo e depois boto a tampa e ali deixo bem fechadinha. Eu tenho milho com 3 anos que eu trouxe do interior e
guardei essa garrafa só para fazer o experimento, quantos anos durava, né? Porque lá a gente planta todo ano, então a gente guarda em depósito, não precisa fazer esse armazenamento. Então, cá no assentamento, eu estou guardando dessa forma, nas garrafas PET, e lacro ela, então bota a tampa, fica vedada, ali não entra vento, então a semente, eu abri esse ano, plantei um milho com 3 anos, ele está nascendo. Muito obrigado, dona Gessina. Sua participação foi de extrema importância para entendermos sobre as sementes crioulas. O programa Agroecologia agradece. Falar sobre agroecologia é propor métodos mais sustentáveis para a preservação do planeta. No programa de hoje, falamos sobre as sementes crioulas, os povos tradicionais e a importância da preservação dessas sementes. O tempo passou muito rápido. Esperamos que tenham aprendido. Colaboraram com este programa o professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Marcos Figueiredo, e a agricultora Gessina, do assentamento Chico Mendes 3, em São Lourenço da Mata. Agradecemos a sua companhia e queremos convidar todos vocês para acompanhar nosso programa que vai ao ar semanalmente através da rádio web Agroecologia. O programa Agroecologia teve a produção e apresentação de Emanuel Borges e Fabiana Esteves. Na técnica, Tiago Honorato, consultoria de Silvio Gleison B, coordenação do professor Francisco Caporal. Uma produção da rádio web Agroecologia, do Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Participe através da nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Web Agroecologia. Nos vemos no próximo programa. Até lá!